paz do Senhor para todos que estão aí conectados conosco na live. Site Uma Palavra para Ti. Nós estamos aqui ao vivo com a irmã Marli Murta, que é da cidade de São Carlos. A irmã Marli conduz um trabalho de intercessão ali por vários anos daquela cidade, um trabalho expressivo que tem abençoado muitas vidas e famílias ali. A irmã Marli também viaja por todo o Brasil, pregando o Evangelho, tanto em trabalhos de congresso, círculo de oração, bem como em chá de mulheres e outros eventos voltados para as irmãs. Eu quero aí passar a oportunidade para a irmã Marli também se apresentar. Irmã Marli, por favor. Pastor Wilson Fogaça, paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a missionária irmã Ruth, a paz do Senhor a todos os ouvintes e com uma certeza muito grande nessa noite. Deus vai falar com cada um de nós através da mensagem, da palavra, daquilo que o Espírito Santo for nos instruindo. E eu estou aqui feliz e prazerosa em fazer parte, dividir esse espaço tão rico com a nossa querida irmã Ruth Moraes e com o pastor Wilson Fogaça. Muito bem, irmã Marli, obrigado pela participação, agradeço, sei que a senhora é bastante ocupada, mas você deu espaço para estar conosco aqui. Também, à direita aqui do vídeo, nós temos a nossa irmã Ruth Moreira, irmã Ruth, que é professora de escola dominical, professora de teologia. A irmã Ruth dá palestras muito voltadas aí para a família, também recebe vários convites aí para pregação, e eu gostaria, então, de passar para a irmã Ruth se apresentar para os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com a irmã Marli, com o Wilson, e com vocês que estão nos vendo e nos ouvindo através desse instrumento chamado internet. É um prazer, é uma oportunidade de a gente estar falando de Deus aqui. E, inclusive, o tema de hoje, que é um tema muito, muito interessante. As mulheres... Muito obrigado por vocês. A irmã Ruth já esteve conosco aqui no nosso canal em 2 outras ocasiões para comentar a revista de Escola Dominical. Irmã Ruth, é sempre um prazer recebê-la, sempre um prazer ouvi-la. Eu quero pedir perdão àqueles que estão nos acompanhando agora, porque nós tivemos alguns probleminhas técnicos para iniciar aqui. E eu falei até para a irmã Ruth brincando, né? Toda vez que a irmã Ruth vem, parece que é um levante Eu sou o Jonas. Nada, irmã Ruth, é porque como a senhora tem coisa muito boa, às vezes o adversário se levanta, mas nós vencemos em nome de Jesus. Começou sem aqui, mas agora já está tudo regularizado para que a gente fale desse importante assunto. O meu pedido para você que nos acompanha é siga a nossa fanpage aqui no Facebook. Eu peço para que você também acompanhe os vídeos que nós vamos compartilhando ali no YouTube. E também gostaria de pedir para que vocês estejam compartilhando aí nas suas timelines. Também quero deixar aqui aberto para vocês, aqueles que estiverem assistindo, tanto aqui pelo canal fanpage Palavra para Ti, ou estejam assistindo no meu Facebook, vocês poderão deixar os seus comentários à medida do discorrer da conversa. Nós vamos ler aqui as perguntas, opiniões de vocês. Esse trabalho tem por nome Segunda Opinião, e o que nós queremos é realmente trazer um assunto para debater e que você dê a sua opinião, a sua participação para nós. Já temos mais de uma dezena de pessoas nos acompanhando aqui, olha. Nós temos a irmã Ordalis Pereira, a irmã Maranei Peixoto, também Júnior Leu, a Debauru está assistindo aqui, que Deus abençoe quem está conectado ali pela nossa igreja. Temos também aqui no meu Facebook pessoal aqui, alguns irmãos, eu não consegui ver o nome de todos aqui, mas já temos todos esses irmãos aqui participando. Deixe sua mensagem, sua paz do Senhor. O assunto hoje, pastor Pavan também chegando agora, Deus abençoe. O assunto hoje é o ministério das mulheres na igreja, né? É um assunto que talvez cause algumas divergências de opinião, e eu trouxe 2 mulheres que são exemplos de trabalho na obra de Deus,
Como eu disse, a irmã Marli, ela é bastante voltada para trabalhos de avivamento, culto de libertação, pregação de avivamento, bem como trabalho de intercessão. E a nossa irmã Ruth, ela sempre esteve ligada aí aos trabalhos de ensino na igreja e tem sido bastante ativa, ou seja, duas irmãs que estão mostrando aqui para nós aqui que é possível sim a mulher ser uma bênção na obra de Deus. Então, eu já vou então sem mais demoras, né? Começar aqui com a nossa pauta que temos. Sempre temos aqui 3 pautas aqui base e aí dali a gente vai discorrendo conforme os assuntos vão surgindo. Pela ordem, a irmã Marli ficou à esquerda do vídeo, a irmã Ruth ficou à direita. Então, a pergunta começa aqui com a irmã Marli. Irmã Marli, a primeira pergunta: a mulher cristã pode trabalhar na obra de Deus? O que você pode nos dizer sobre isso? Pastor Wilson, essa pergunta ela é muito forte. E eu vou estar aqui relatando uma experiência de mim, porque é fácil falar de alguém, mas eu vou falar de mim. A mulher cristã, ela trabalhar na obra, e isso é muito gratificante de nós, mulheres de Deus, que estamos empenhadas na obra do Senhor. Nós temos uma recompensa muito grande. Nós passamos por tantos momentos difíceis, mas a mulher de Deus, quando Deus levanta essa mulher e dá um posicionamento a essa mulher, ela consegue ser esposa, ser mãe, ela consegue ter o cuidado da sua casa e ela consegue trabalhar na obra de Deus, ela consegue conciliar tudo isso. A mulher de Deus, a mulher cristã, quando nós falamos da mulher cristã, ela é organizada, a vida dela, ela organiza, ela planeja a vida dela. E isso eu falo por mim, porque eu sou avó, eu sou esposa, eu sou mãe, e eu tenho ali o trabalho na igreja, já vai para quase 20 anos que nós trabalhamos ali na sede, e eu tenho também aí o trabalho de itinerante. Então, tudo isso a gente consegue conciliar. Quando nós somos envolvidas na obra de Deus, isso nos traz um prazer muito grande, nos traz uma força muito grande, porque a mulher que ela é envolvida na obra, ela não tem depressão, ela não tem tempo para tristeza, ela consegue vencer qualquer tipo de crise na vida dela, porque ela está envolvida, ela está ali ligada na obra. E quando nós estamos ligadas na obra, automaticamente nós estamos numa fiação 100% com Deus. Então, eu digo sempre para as irmãs que é prazeroso. Nós precisamos nos envolver. E quando nós envolvemos com a obra de Deus, nós crescemos espiritualmente, nós nos aproximamos mais de Deus, porque quando nós estamos envolvidos com a obra de Deus, nós enfrentamos desafios, nós enfrentamos guerras espirituais, não é, irmã Ruth? E isso nos leva a aproximar de Deus. E a mulher de Deus, ela tem que estar ocupada com as coisas de Deus, com o céu. E quando ela está ocupada, ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Ela está equipada, ela está sempre equipada, ela está sempre preparada para uma guerra, ela está sempre posicionada no posicionamento que Deus colocou ela. Essa mulher, quando ela é envolvida, ela tem estratégia, ela é cheia de estratégia de Deus. Deus sempre dá uma estratégia a ela, Deus sempre dá uma instrução àquela mulher. Então, ela consegue trabalhar, ajudar suas companheiras de obra, ela consegue trazer para dentro da sua casa uma firmeza divina, ela consegue lidar com os problemas, porque dentro da nossa casa é um campo de batalha. E quando nós estamos firmados nessa palavra
e envolvida com o trabalho do Senhor na casa de Deus, nós conseguimos guerrear dentro da nossa casa. E as nossas armas está aqui, é a palavra. Essa mulher, ela tem palavra. Ela tem palavra, ela abre a boca no momento certo, ela fala na hora certa, ela sabe como chegar, ela sabe como agir. Por quê? Ela sabe porque ela é boa, ela é melhor. Não, porque ela tem instrução do Senhor. Muito bem. A irmã Maria até já colocou aqui para nós, irmã Ruth, que a mulher cristã que trabalha na obra, ela não está desobrigada, então, dos trabalhos de casa, hein? De Ela maneira nenhuma. tem que ser esposa, tem que ser avó, tem que, né, tem que cuidar dos filhos e ainda cuidar da obra do Senhor. Irmã Ruth, a mulher cristã pode fazer tudo isso? Pode fazer tudo isso. Como ela disse, acabou de falar, é a graça de Deus. Porque muitas vezes eu também me perguntava assim, meu Deus, como é que eu consigo fazer tudo isso? E eu trabalhava fora, né? Eu trabalhava no SESI, então eu tinha mais isso. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que Deus, ele tem um plano na vida de cada um de nós. E eu lembro que uma vez eu fui a Presidente Prudente e lá estava o pastor Cisino. E eu cheguei lá, fiquei muito doente. E quando eu estava no culto, eu passei mal e deu uma gripe forte. Aí eu voltei, tomei remédio na hora do culto à tarde, e quando eu vim no finalzinho do culto, ele me chamou lá na frente e disse que Deus tinha uma missão para que eu fizesse. Apesar que eu sempre trabalhei na igreja, sempre, porque eu nasci num lar cristão, e então desde criança a gente ia para a igreja. Minha mãe era secretária da escola dominical. Imagine, eu tinha 1 ano, 2, já ia para a escola dominical. Daí veio o gosto, então, né, irmã? Não, por isso, você entendeu? Porque eu amo a escola dominical. Então, assim, aí ele disse isso. Isso eu estava morando em São Carlos. E foi quando eu vim para Bauru. E em Bauru foi uma missão mesmo que eu tive. Aí eu penso isso, olha como Deus já tinha preparado. A mulher pode, sim, Deus tem um plano para cada uma de nós, mas é isso que a Marli acabou de falar. Tudo é a graça de Deus, porque realmente ser tudo isso, mãe, avó, esposa, profissional, e fazer tanta coisa, não, só Deus. Porque às vezes eu paro e penso assim, meu Deus, como é que eu conseguia fazer tudo isso, tomar conta de casa, tomar conta dos filhos, né, e fazer. Teve tempo de eu ensaiar coral todos os dias, porque tinha coral em várias congregações, cada dia eu estava numa. Então eu fico pensando às vezes, falo assim, meu Deus. Mas pode sim, pode trabalhar na obra do Senhor, desde que haja essa dedicação, se dar, né? Eu gosto muito da história de Maria, mãe de Jesus, porque quando o anjo chegou para ela e disse, você vai ser a mãe do Salvador, ela disse, estou disponível, né? Estou aqui, usa-me, né? Eu sou um vaso, faça o que o senhor quiser. Olha que maravilha. Claro que eu não cheguei a esse nível, né? No nível de Maria, de se dar da forma que Maria se deu, porque ela teve que abrir mão de tanta coisa para ser mãe do Salvador. E às vezes a gente, né, fica pensando assim, não, eu não abri mão de tudo que dava para abrir mão. E Deus tem nos usado. É a misericórdia dele. Pura. A Ruth tocou numa personagem bíblica que às vezes nós passamos desapercebidos, né? Até por conta do catolicismo valorizar, além do que nós entendemos que deveria ser o correto, a irmã Maria, às vezes a gente deixa de falar dela, mas sim, ela abriu mão de muita coisa. Ela poderia perder o casamento, ela poderia perder a moral perante a sociedade, sim, ela poderia perder a vida, inclusive, né? E ela abriu mão de tudo isso para ser o canal
pelo qual viria ao mundo o Salvador, né? Oh, é Então, maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, a pergunta que eu fiz para vocês, né, se a mulher cristã pode trabalhar na igreja, ela é uma pergunta, assim, porque precisamos levar as pessoas que estão nos ouvindo, que muitas pessoas, às vezes, têm algumas restrições. Olha, a mulher, ela pode fazer, mas pode fazer isso, aquilo, né? Aquilo outro não pode. E aqui, como eu disse, nós vimos duas mulheres de Deus que estão falando aqui conosco e que têm diversas experiências na obra de Deus. Eu falei da irmã Ruth, mas esqueci até de citar que ela é musicista, né? E foi regente de coral. Coral! Não dá tempo de eu falar todos, né? Não dá tempo, não dá tempo. Quantos anos já, irmã Ruth, trabalhando na obra? Desde que nasci. Então é melhor não dizer para não denunciar a idade. A mulher não gosta de denunciar a idade, mas muito interessante. E assim, as senhoras, né, as duas irmãs aqui que nós temos, são pessoas que têm a oportunidade de falar. Então, vocês têm voz dentro da igreja, né? Sim. Tanto na igreja local, como na igreja onde vocês são convidadas. E quando nós olhamos, né, para as escrituras, algumas pessoas, eles lendo, né, interpretando de repente aquela leitura de Paulo aos Coríntios, dizendo assim, olha, a mulher deve ouvir em casa, calada, e não é bom falar na igreja. Bom, Ruth, o que você tem para dizer? Eu pensei que você ia fazer, viu, Wilson? Eu pensei que você ia fazer essa pergunta depois. Porque eu tinha até anotado aqui. Não, eu anotei isso aí. Né? Eu ia entrar nesse ponto aí, mas eu pensei que era depois. Mas, por favor, já fale para nós. A respeito disso. Isso. Então, é porque, realmente, quem lê aquele texto de Paulo acha que a mulher vai ficar sentadinha, não pode abrir a boca, mas tudo tem um contexto. Esse é o problema, né? O contexto. Porque nós vamos encontrar mulher trabalhando na Bíblia. Muitas trabalhando. Inclusive, Paulo. A pessoa lê só um texto, não lê o resto. Quantas vezes Paulo mandou lembranças, mandou orar, mandou recado, né, para as mulheres que ajudavam ele na obra. Então, peraí, vamos analisar. A pessoa lê só um pedacinho da Bíblia. Tem que ler tudo. Conhece a história de Paulo? Paulo teve muitas mulheres que ajudou. Olha a Febe. A história de Febe é maravilhosa, que mulher. Não é? Ela era uma diaconisa, eu nem sei, a mulher fazia tudo. Então, a gente entende, quando a gente encontra pessoas que limitam a mulher, eles não sabem. Falta um pouquinho de conhecimento. Eles interpretam corretamente. Exatamente, isso aí. Estudar a palavra como um todo, não é pegar pequenos textos, é porque fulano falou, ciclano falou, não. Tem que fazer igual os crentes de Bereia. Vamos consultar, vamos ler, vamos estudar. Marli? Muito bem, Marli, a mulher pode falar então na igreja, Marli? Não, eu já estava aqui, até marcadinho aqui, lá em Romanos 16, onde ali Paulo escreve uma carta à igreja em Roma, destacando para receber, apresentando essa mulher, que cuidou muito bem de Paulo, e ela é vista aqui na Bíblia como uma mulher que ela teve ali um ministério de servir. E nós, mulheres cristãs, uma das nossas identidades é servir. Nós precisamos servir. E nós precisamos espelhar nessa mulher, ser destacada como ela. E tudo que vier à nossa mão para fazer, nós temos que fazer com excelência. Com excelência. Eu costumo dizer que nós precisamos fazer história na igreja onde nós congregamos. O dia que nós não estivermos aqui, mas vai ficar uma história. E a mulher de Deus, quando a gente entra para a palavra, a gente observa também ali Débora. Débora, ela era esposa de Lapidote.
ou seja, ela tinha um marido dentro da sua casa, né? E ela, a Bíblia fala também que ela era profetisa, ou seja, para você entender melhor, ela era um instrumento de Deus. Deus usava a boca daquela mulher. Além dela ser profetisa, ela era juíza, ela julgava Israel, né? Então, ela conseguia conciliar tudo isso daí. E quando a gente consegue ter essa organização na nossa vida, nós não temos tempo para a tristeza, para o desânimo, para situações tão complicadas, porque nós estamos... Irmã Ruth, quando a gente está correndo, igual eu estava esses dias pensando, eu dizendo, Jesus, às vezes eu reclamava, eu dizia, Senhor, eu estou tão cansado, ainda tenho que dirigir 700 quilômetros para pregar, a igreja está me aguardando com uma mensagem do Senhor. Renova minhas forças, estou tão cansada, eu precisava de umas férias. E esses dias eu estava pensando, é melhor fazer o ID do Senhor do que estar aqui trancada, literalmente numa prisão de portas abertas. Então, durante esse período, inclusive eu fiz um vídeo dizendo que nós precisamos enxergar a necessidade do nosso marido nesse momento de crise, nós precisamos de nos posicionar para ajudar, nós precisamos descobrir o que nós sabemos fazer, que nós nunca fizemos. Então, eu sempre motivei, porque nós somos aí, como fala, nós precisamos motivar as mulheres a fazer aquilo que elas nunca tentaram, só tiveram vontade. Então, eu disse, vamos para a cozinha, vamos criar, vamos fazer, vamos para uma máquina de costura, vamos fazer artesanato, vamos nos ocupar, vamos orar, vamos estudar, vamos preparar um estudo. Tudo isso faz com que o tempo passe, porque a gente está empenhada. Então, precisamos de lembrar de uma coisa, que o nosso ministério é servir. Em primeiro lugar, servir. Nós precisamos estar servindo. E coisa boa quando nós estamos servindo. Coisa boa, irmã Ruth, quando nós nos deparamos com uma situação de uma outra mulher que ela não sabe se defender, ela não sabe como agir, ela não sabe como fazer, e a gente empresta o nosso ombro, nós emprestamos o nosso ombro para essa mulher reclinar sua cabeça, chorar, desabafar, conversar, e aí o Espírito Santo nos enche naquele instante, nos instrui, e nós damos ali, através do Espírito Santo, uma palavra certeira que vai, que entra, que penetra, aleluia! E, de repente, quando a gente olha para aquela mulher, ela está de pé, ela está posicionada com a bandeira da vitória hasteada. Então, nós precisamos, mulheres de Deus, de se levantar, de nos posicionar e se ocupar com as obras, com as coisas do céu, com as obras de Deus, e olha, e tudo vai mais fácil. Como é gostoso a gente chegar em casa cansada, depois de um culto de libertação, um culto da Quinta da Vitória, um chá de mulheres, nós passamos aí quase 6 meses empenhada, trabalhando, é um desafio, é uma gravidez, é uma gestação. Quando vai chegando a hora, o momento, nós vamos sentindo dores de parto, contração, mas de repente a vitória nasce. Aí nós dormimos. Nós precisamos ser um pouco de Maria, cheia da graça. A mulher cristã, ela é cheia da graça. Precisamos ser um pouco de Débora, precisamos ser um pouco de Ana, mulher que vai, né, ali com a sua alma atribulada, ela se derrama perante a Deus, quando ela levanta com a sua madre aberta. Glória, glória, glória. Fala um pouco aí, irmã Ruth, porque senão eu vou embora. Aleluia. Não, eu estava, viu isso? Eu estava vendo aqui, eu tinha feito uma anotação aqui, a respeito do tempo, né? Você falou aí de a gente fazer alguma coisa. Hoje, né, nessa pandemia, nesse momento que nós estamos passando. Mas a Bíblia é linda, né? Eu falo que é muito linda, porque
não é só nós que estamos vivendo esse problema. Muitas mulheres passaram por problemas diferentes, em épocas diferentes. E eu acho interessante que tem gente que fala assim, eu queria tanto ter vivido no tempo de Jesus, eu queria ter vivido no tempo não sei de quem, no tempo... Peraí, você está vivendo hoje, século XXI, hoje é o seu tempo. E Deus quer te usar nesse tempo. Eu sempre falo, Deus quer usar a gente nesse tempo. Esse tempo de pandemia é nós que estamos vivendo. E Deus precisa de nós nesse tempo. Então, palavra de apoio, oração, estar junto, alguma coisa que nós vamos fazer que está dentro disso daqui. Então, pare, eu falo para as mulheres, pare de reclamar. A minha família é isso, a minha igreja é aquilo, ou não sei o quê. Eu queria estar lá no tempo de Jesus. Você pensa que não tinha problema lá? Eu falo, no tempo de... Eu acho lindo, eu gosto da história de Daniel. Não da história de Daniel, mas da mãe de Daniel, que a gente nem sabe o nome. Você pensou? A mãe ouvindo, Nabucodonosor vem vindo aí. Ele está conquistando todas as terras. Ele leva o povo escravo, ele leva embora, ele faz isso e aquilo. Como que se sentiu a mãe de Daniel? Ela tinha um problema. E nós hoje, né? A pandemia! Mas, gente, vamos enfrentar. E tenho certeza que a mãe de Daniel e a mãe daqueles 3 jovens oravam. Elas oravam, pediam a Deus um caminho, uma saída para aquela situação. E hoje nós também temos aí, né? Como ela disse, o marido, que às vezes está em casa, porque a empresa está fechada, porque às vezes até perdeu um emprego, e é necessário estar do lado, né? Estar ali, do lado. Como essas mulheres que você falou, né? Débora, elas tinham, mas também tinham seus maridos, suas casas, seus filhos. A Bíblia não fala de filhos, mas certamente tinham filhos também. E tinham que cuidar de tudo, não é? Então é isso aí. Fala, Wilson. Eu acho interessantíssimo a senhora colocar esse papel, né? Assim como a irmã Marli colocou aqui, da mãe, né? E como que é a importância na formação. A senhora colocou Daniel, aquele menino para chegar lá na Babilônia, né? Longe dos pais, longe de líderes, e assentar no seu coração, não vou me contaminar, ele precisou de uma base em casa. Sim. Né? E essa base não veio do nada. E quando nós olhamos para Timóteo também, né? Paulo fala para ele assim, olha, Timóteo, né? Lembra das Sagradas Escrituras que você aprendeu em casa, né? Com a sua mãe e a sua avó. Então, nós sim vemos a importância, né? Da mulher cristã trabalhando, sendo ativa. Uma coisa que eu lembro, irmã Marli, quando a senhora falou de apoiar o esposo nesse momento, uma coisa que eu me recordei aqui quando a senhora estava falando é sobre um trabalho que a senhora iniciou ali junto com a irmã Helena e outras irmãs em São Carlos para fazer uma reunião com as esposas de obreiros e dar ali orientações, instruções e apoio, suporte para elas, né? Pois não é fácil ser esposa de um obreiro. Se a senhora puder falar um pouquinho aí sobre esse trabalho? Na verdade, a esposa de obreiro, quando ela tem aí um direcionamento de Deus, quando ela também envolve na obra de Deus, ela tem uma visão de águia. Ela tem uma visão de águia, então ela ajuda o seu esposo, ela consegue entender a necessidade do esposo nos momentos de muita dificuldade na caminhada aí no seu ministério. E a gente pode ver que a Bíblia fala que Deus colocou a mulher do lado do homem, fez, né? Eva, tirou lá da costela. Oh, Jesus amado! Da costela do osso, né, de Adão, fez a mulher e colocou do lado para ser a sua adjutora, para ajudar. E quando a mulher cristã ela tem esse posicionamento de estar do lado do esposo ajudando,
ela tem um cuidado, ela tem um zelo, ela faz isso com muita nobreza, ela vive o que o livro de Provérbios diz, que a mulher, que o sábio Salomão escreveu, que a mulher, ela é a coroa, a mulher sábia, ela é a coroa do seu marido, ou seja, a mulher, ela está num posicionamento, irmão, de destaque na vida do seu esposo, que é um obreiro, que é um pastor, que é um dirigente. Então, ela precisa ser sábia, ela precisa ter uma conduta, ela precisa ter uma disciplina, ela precisa ter um caráter de Cristo na vida dela. Ela carrega na sua farda a divisa de mulher compromissada com Deus, de mulher que está lado a lado com seu esposo, porque a mulher, ela aparece, querendo ou não, ela aparece ou no ponto positivo ou no ponto negativo na vida do obreiro. Então, se ela é bênção na vida do obreiro, se ela é ali realmente a adjutora, está enquadrada dentro da palavra, que é estar lado a lado, aconteça o que aconteceu, eu estou aqui. E estou aqui com muita excelência, com sabedoria, ela não apressa em abrir a sua boca, ela fala na hora certa, no momento certo, e ela é uma mulher de oração. Então, quando ela está enquadrada na palavra, ela vive isso, ela tem esse direcionamento, né? Esse lado positivo, e ela é destacada como a coroa. Coroa só quem usa é pessoas nobres, né? São reis. Então, essa mulher, ela não está em destaque, em evidência, na vida de qualquer um, na vida de qualquer pessoa. Ela está em evidência, ela está em destaque, ela está sendo vista na vida de alguém com muita excelência, com muita honraria. Então, ela precisa realmente resplandecer. Ela precisa brilhar, porque a coroa não pode ser fosca. A coroa, ela precisa ter brilho, ela precisa ter manutenção, ser ali polida, ter ali aquele momento de lapidar, né? de como faz, de polir. Então, ela não pode ser fosca, ela não pode estar posicionada errada, não pode estar torta. Ela tem um posicionamento. Está entendendo o manto? Eita, já vou do lugar. Entendeu, pastor? Essa mulher, ela vai ser bênção na vida das pessoas que estão ao redor, né? Aonde ela chega, ela contagia o ambiente. Verdade. Irmão, o que a senhora pode dizer sobre esse ponto, assim, nas experiências da senhora, com mulheres que, de repente, a senhora conheceu, que eram esposas de obreiros e que, de repente, precisavam ali compreender melhor aí o seu papel, o seu posicionamento na obra de Deus? Para quem você está perguntando? Para a senhora, Ruth. Para mim? Irmã Ruth, é contigo. Na sua vivência aí, mulheres que você conheceu, que foram esposas de obreiros. Não, é porque o som cortou. Tá. Então é o seguinte, você sabe que nós também temos o grupo aqui de mulheres que a irmã disse dirige, né? Que é as esposas de obreiro. Não só as esposas de obreiro, todas as irmãs que têm trabalho na obra, não só as esposas de obreiro, mas muitas vezes dirigentes de congregação, dirigentes de algum trabalho, escola dominical, enfim, seja obreira, né, na obra do Senhor. Então, até aquele negócio, né? Pode trabalhar? Pode. Vixe, tem muita coisa para fazer. E realmente a gente encontra todos esses obstáculos, muitas inexperientes, né, que não entendem o papel do próprio marido como obreiro, e mesmo ela como obreira, né? Então, essa reunião que a Amandis começou aqui foi muito bom. Já faz nem sei quantos anos faz que ela está fazendo, uns 5, 6 anos, e tem sido muito bom, porque elas têm oportunidade de estar ali,
sempre tem uma palavra. Eu mesma fiz muitas palestras a respeito do papel delas, mais envolvendo isso. E foi muito bom. Realmente, quando eu vou em chá de mulheres, eu sempre elogio, porque eu falo assim, até que, enfim, se começou a olhar para as mulheres na igreja com outro olhar, porque elas eram, antigamente, muito desprezadas, muito sempre de oração. Pronto, não faz mais nada. Não podia, né? Esse conceito aí de Paulo, né? Que não era isso aí. Então, hoje, quando eu vou, eu falo assim, gente, isso é tão importante que exista isso, esse encontro, essa oportunidade de a gente conversar, de a gente trazer informação, e vocês crescerem. Por que o marido pode crescer? O marido obreiro vai fazer um curso de teologia e a mulher não faz nada. E a mulher fica lavando roupa e passando. Não é que isso é menosprezar, mas ela fica deixada de lado. Então eu falo, não, ela vai ficando doente, desmotivada. Vocês vêm aqui também, vêm fazer também, vêm participar, vêm. Então, eu acho que o chá, né? Pena que agora não pode fazer mais, né? Mas nesse momento, né? Muito, muito importante esse momento e que a mulher está se conscientizando que essa adjutora que a irmã falou aí, né, que está em Gênesis, capítulo 2, quando Deus criou a mulher, ele tinha uma intenção, Deus tinha um objetivo. A mulher vai ajudar, vai completar. Então, ela tem que deixar de pensar que ela não é nada. Não, essa palavra de adjutora, eu gosto de falar das palestras a respeito disso, porque eu falo, gente, vocês não imaginam, vocês não podem mensurar o tamanho da influência, porque quem forma caráter é a mulher, é você que vai educar, é você que vai formar o presidente do Brasil, o pastor presidente, é uma mãe, é uma mulher que vai fazer isso. Então, é necessário ela tomar consciência disso. E tomar consciência da responsabilidade que isso representa. Não é? Então, hoje, até foi assim, a pandemia também tem suas coisas positivas, que a irmã acabou de falar, vai para dentro de casa, aí você vai fazer as coisas que você não fazia, que você não tinha tempo, às vezes, né? A pessoa não tinha tempo. Então, de repente, você vai para a cozinha. Eu estou indo mais para a cozinha agora, criando pratos diferentes. Eu falo assim, agora eu vou cozinhar, né? Então, vou lá. Mas, assim, a mulher precisa tomar consciência disso. Às vezes eu sinto a falta de ter que falar isso. E aí a gente vai para a Bíblia. Paulo, escrevendo a Tito, você sabe que ali tem um ministério para as mulheres? Bem claro, hein? É mesmo, irmã Ruth? As mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, a educarem seus filhos, a amarem seus maridos, respeitarem. Então, ali é um ministério, não é? A mulher não tem nada a fazer, só tem uma ordem aqui, que é para as mulheres ensinar a outras mulheres. Eu falo assim, já estou bem dentro desse versículo, porque eu já sou a mulher mais velha, ensinando a mais nova. Não é? A gente passa as experiências e passa isso. Então, olha, já está na Bíblia isso. Tem que ensinar. E quem vai aprender é porque não sabe. Então, é preciso ensinar. Então, Deus falou, usou Paulo escrevendo a Tito. Tito, ó, as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas. A fazer o quê? Fofocar, sair por aí? Não. A serem boas donas de casa. Não está dizendo que é a televisão que vai ensinar o filme, sei lá quem. Não, aqui, ó, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Amar o marido, amar os seus filhos. Gente, o que está faltando nesse mundo que está assim, ó, de cabeça para baixo, é isso aqui. Olha que coisinha simples. Só isso aqui. Antes de vocês continuarem, minhas irmãs, deixa eu saudar algumas outras pessoas que chegaram aqui, né? A irmã Silvia Curimbaba está nos acompanhando, né? Deus abençoe. Jefferson Witneski,
acho que falei o nome certo, Felipe Glendol, nosso irmão Luiz Sabino, Emanice Santos, Manilce Maciel, Betiane Chaves, nosso irmão Marcos Silva, Emanilce Santos está dizendo assim, olha, verdades, né, que estão sendo ditas aqui. Tatiana Farias, que está glorificando a Deus aqui. Pastor Nelsinho Garcia, a minha sogra Edna Capi dos Santos, Letícia Oliveira, aqui já saudei, Isabel Monteiro, Amanda, quem mais? A Cleusa Bento, Lídia Lima Souza e Ezequiel de Jesus, esses irmãos estão participando conosco aqui também. Irmã Ruth, eu gostaria que a senhora falasse, como a senhora falou assim, né? E a senhora já disse para nós que desde criança está participando da igreja, que nasceu no lar cristão, e a senhora disse para nós aqui há pouco que há pouco tempo, né, há algum tempo, as mulheres eram menos valorizadas ou não tinha tanto espaço para trabalhar na obra de Deus. E como a senhora é muito ativa desde sempre, eu gostaria que a senhora falasse assim, houve algum preconceito, alguma barreira, alguma dificuldade que a senhora pode comentar da sua história? E depois eu vou ouvir a irmã Marli falando do mesmo assunto. Olha, nós, enquanto mulheres, olha, eu só vou contar uma experiência do papai, do meu pai. Quando eu fiz o grupo, aquele tempo era grupo, né? Terminei o 4º ano do grupo, a minha mãe virou para o meu pai e disse assim, meu pai era assim, fechadinho. O que ela vai fazer agora? Porque eu sou a filha mais velha. O que ela vai fazer? Ela não vai estudar mais, então eu vou... Meu pai falou assim, não, estudar não, mulher não estuda, não sei o que. Aí minha mãe falou assim, então ela vai fazer curso de corte e costura. Fiquei 1 ano no SESI fazendo curso de corte e costura, aprender a costurar. No dia da formatura, nós fomos lá no SESI para receber o diplominha, uma assistente social sentada na mesa, né, para entregar os diplomas. Ai, meu pai ficou apaixonado. Não, que coisa mais linda. Ruth, você quer estudar? Eu sempre adorei estudar. Até hoje eu estudo. Logo que você me passou, eu já comecei a estudar. Então, ele falou, você quer estudar? Eu falei, eu quero. E aí eu comecei a estudar. Então, veja que... E quando eu me formei também, na igreja, o pessoal, sabe, assim, meio... se formou, está pensando que é o quê, sabe, assim? Hoje não. Gente, totalmente diferente a ideia de se formar, de ser mulher e estar numa profissão. Mas foi barreira. Mas, assim, eu acho que esse negócio de trabalhar na igreja também tem uma outra coisa. Tem a questão de submissão. Eu sempre, graças a Deus, sempre respeitei quem está na frente. Não importa. Eu era formada, sabe? Tinha gente, por quê? Não, porque naquele tempo era difícil se formar numa faculdade, né? E aí o pessoal me olhava assim meio... Não, é o pastor que está dirigindo, é o irmão que está dirigindo o coral, é o irmão que está dirigindo o grupo de louvor. Aquele tempo não era o grupo de louvor, o grupo da mocidade, ou então era o grupo que tocava. Aquilo que eu falei, né? Sempre fiz alguma coisa na igreja. Então, eu já toquei violão no tempo que não tinha banda, que não tinha coral, que não tinha nada. Daí o sax, depois, aí vai, né? E aí vai. Violão. E aí, eu falo assim que, sim, as mulheres eram um pouco rejeitadas. Mas eu ainda sinto isso hoje, viu? Ainda sinto isso hoje. Existe, sim, homens e até mulheres que não aceitam muito, não. Você ensinar, você ir lá para cima do púlpito e falar uma palavra. Eles não dizem assim abertamente, mas você sente um certo receio, um certo... Não deveria estar aí. Então, deixa eu ouvir a Marli, então. Marli, você acha isso mesmo, Marli? As mulheres, a senhora como pregadora, já enfrentou algum preconceito na igreja?
por estar ali para ministrar, ou já viu algumas irmãs enfrentando esse preconceito? Conta para a gente aí. Oi, irmã Ruth. Eu creio, eu fico muito feliz porque ultimamente, eu vejo o despertar das mulheres. Deus, nesse último instante da igreja na Terra, tem sacudido muitas mulheres de Deus. Deus tem nos dado a oportunidade, e a nossa oportunidade chegou. Então, só depende de nós. E embaixo, né, da bênção de Deus, da submissão do nosso pastor, porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre submissão, né? Então, a gente precisa ir, a irmã Ruth abordou algo muito bom. Eu sempre falo que essas reuniões de esposa de obreiros, de liderança, isso é muito bom, a gente aprende muito. Porque hoje, se você não prepara um líder, ele não vai ser um bom líder. Não. Ele não vai respeitar os limites, não vai respeitar quem está acima dele. E às vezes a gente se depara com pessoas que não têm essa temperança de submissão, de obediência, de estar ali embaixo da submissão, porque ser submisso não é humilhar, não é viver uma vida de humilhação, mas é estar ali dentro dos padrões com excelência, né? Então, eu falo que tem que formar, tem que ensinar. E se chega o trabalho na sua mão e você não teve um professor, um líder para te ensinar, então você vai fazer errado, você vai fazer da maneira incorreta. Mas quando você é instruído, você pode até errar, mas você procura sempre fazer o melhor e dar o melhor. Então, a gente vive isso. Nos trabalhos, às vezes a gente chega no congresso, tem pessoas que chegam a abrir a Bíblia e começa a conferir e começa a te olhar feio, franzindo a testa, querendo assim te intimidar, mas a gente tem um compromisso com Deus, a gente tem um compromisso com o anjo da igreja, que eu costumo dizer. Muitos dizem assim, o meu compromisso aqui é com Deus. Não, nosso compromisso é com Deus e também com o anjo da igreja. Ali, a igreja tem um anjo, tem um pastor, e a gente precisa respeitar. Mas a gente finge que não percebe, a gente finge que não nota, e a gente vai levando. A gente sabe quem está nos guiando, nos direcionando, nos capacitando, colocando as palavras na nossa boca, é Deus. Porque a gente não sai. Eu sou aventureira, eu fui separada por Deus para fazer essa obra. Então, eu não saio da minha casa, eu não deixo o conforto da minha cama, eu não deixo meu marido, eu não deixo meus filhos, meus netos, para ir me aventurar. Eu saio carregando uma grande responsabilidade. Então, eu chego lá numa responsabilidade. Mas isso a gente tira de letra, porque quem cuida, quem nos enviou foi Deus, quem cuida é Deus, quem responsabiliza é Deus. Então, pronto, acabou. Estamos na bênção de Deus, embaixo das mãos do Senhor, embaixo das bênçãos do nosso pastor, que é onde a gente congrega, e embaixo da bênção do pastor aonde nós estamos, o resto vai tudo bem. Então, é assim, a gente supera, né, irmã Ruth? Supera, porque a gente não é menino. A gente não vai lá para fazer coisa de menino. E a gente supera. Não podemos ir lá debater e... Não é isso que Deus quer, né? Deixa eu te perguntar, irmã Marli, já em cima desse assunto aí, antes da gente entrar em submissão, a senhora já teve alguma experiência, depois eu vou perguntar a mesma coisa para a irmã Ruth, mas a senhora já teve alguma experiência de chegar num lugar e pelo olhar você percebeu que aquela pessoa ela tinha um preconceito por você ser mulher e depois Deus usou de uma maneira que aquela pessoa de repente até chegou em você, você percebeu que ela se quebrantou e se arrependeu? Já. Como? Lembra de algum caso aí para contar? Já cheguei num certo lugar, numa igreja, e um dos obreiros tinha vários anéis no dedo, um sapato costurado,
né? Do terno importado, e sentou ali, e a minha cadeira foi ali do lado dele. E quando eu sentei, eu dei a paz do Senhor, só balançou a cabeça, mas eu fiquei ali quietinha, eu embaixo das asas do Onipotente, e quando foi chegando a minha hora de pregar, ele olhava com um desprezo muito grande. Quando eu comecei a pregar, é uma situação que a gente evita até não olhar. A gente evita não olhar aquilo. A gente procura olhar só para o povo, para a igreja, porque a igreja está ali, sedenta, está ali aguardando, ela quer receber, ela quer ouvir. Então, a gente olha, a nossa visão na igreja. E eu até esqueci desse obreiro, né? Porque aquilo estava me trazendo algo assim constrangedor, porque eu vi que eu estava sendo rejeitada. Mas depois que a gente pega a palavra, a gente pega o microfone, a gente vai começando a explanar o que Deus vai dando e a gente vai passando para a igreja, então aquilo foge da mente da gente. E quando estava quase terminando, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, né? Então ele chorava muito, enxugava, e depois ele veio me pedir perdão. Ele disse: eu não dei nada pela irmã, não valorizei a irmã. Eu disse: hoje o congresso está estragado. Ele usou esse termo. Mas eu quero pedir perdão, que Deus te usou e foi lá onde, na ferida, e o Senhor passou o bálsamo. E eu perdoei, imagina, a gente não leva essa mágoa. Mas passamos por isso, sim. Mas nem por isso a gente deixa de concluir com excelência o que Deus nos dá. Irmã Ruth, a senhora já passou por alguma situação assim? Não chegou a tanto. Eu sinto que a pessoa está, né, homens, eu até falo para os meus alunos lá da teologia, eu falo assim, gente, eu sei que tem homem que não gosta, mas vamos lá, como a irmã falou, quando a gente vai embora e deixa lá. Mas não chegou assim, falar, olha, me desculpa, mas assim, se tornou amigo, entendeu? Mas não chegou assim a falar alguma coisa, mas eu sei. Mas demonstrou e Isso. reconheceu. Depois se tornou amigo, chega, conversa, e pergunta, e vamos discutir, sabe? Mudou totalmente. Quer dizer, tudo bem, né? A gente sabe que também a gente não é tudo, e não está certo, como diz o outro, vamos dizer assim, insubstituível, né? Deus está usando, eu falo, Deus, se eu podia usar, né, um outro, né? Mas se eu estou aqui, então vamos fazer, né? Se o Senhor me der mas eu louvo a Deus, irmã Ruth, que hoje 95% eles dão crédito, né? Eles acreditam no nosso chamado. E eu louvo a Deus por isso. Mas, infelizmente, ainda tem algumas situações. Mas, graças a Deus, a gente, quando coloca o Espírito Santo na frente, o Senhor vai nos direcionando. E, no fim, acaba tudo bem. Graças a Deus. Mas isso não é só na igreja, não, viu, Wilson? Eu não sei se você teve chefe mulher, mas não é fácil. Agora a gente vai entrar na submissão, a gente vai ver isso. Então nós já vamos aproveitar já esse gancho. A questão de submissão. A irmã Marli citou, a irmã Ruth também, sobre a questão de submissão aos nossos líderes, né? Pastores,
ou os líderes de qualquer conjunto da qual nós fazemos parte. E vocês são exemplos disso. Eu já vi a irmã Marli, né? Sei como que ela se conduz ali com o trabalho, sempre tudo que ela foi desenvolver ali na igreja, sempre procurando o pastor, sempre procurando o aval dele antes de fazer qualquer coisa. A irmã Ruth, eu também tive a oportunidade de conviver, né, irmã Ruth, junto, e sei também que a senhora tem esse procedimento sempre educada e respeitando. E aí eu gostaria de acrescentar isso, dessa questão da submissão, porque nós estamos falando da mulher se destacando. E como eu disse, vocês são formadoras de opinião nas comunidades locais de vocês. Vocês têm voz, vocês falam, vocês ensinam, vocês pregam. E às vezes, né, uma mulher pode enfrentar alguma dificuldade. Eu até perguntei essa questão do preconceito justamente para que essas experiências que vocês venceram e enfrentaram pudessem servir de exemplo, né, para outras mulheres. Agora, uma pergunta, né, que fica aqui com relação à submissão. A Bíblia ordena, né, nos ensina que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Muitas vezes pode acontecer de a mulher ter uma chamada de destaque na obra de Deus e o esposo talvez não, né? Como fica a submissão neste caso? Atrapalha a mulher? Não atrapalha a mulher? Quem começa? Dessa vez, eu acho que a irmã Marli, né? Começa e depois nós ouvimos a irmã Ruth. Bom, pastor Wilson, quando o Senhor me chamou, em 95, foi a minha conversão, e daquele tempo para cá eu vim, graças a Deus, nunca mais eu voltei atrás. O meu esposo, aí Deus já começou a me levantar muito cedo, com 6 meses de conversão, eu já estava trabalhando na igreja, já fazia parte do grupo de mulheres, eu já estava ali dirigindo Manhã com Deus, Tarde da Bênção. A Tarde da Bênção veio na minha mão muito cedo. Só que o meu esposo, ele em casa, e até hoje. Então, quem trabalha na obra sou eu, meu esposo não. Mas nem por isso eu deixo de ser submissa ao meu esposo. Hoje, ele não me atrapalha, é bênção, ele soma comigo, e eu vou, ele fica aqui, mas é uma situação que Deus me deu sabedoria para me lidar. Porque não adianta eu ir atender uma agenda e a minha casa em guerra. Então, Deus me deu, porque, na verdade, Deus colocou um cabresto, porque isso aqui não era coisa boa, não. Isso aqui era brava. E Jesus foi amansando, né? Então, nisso tudo, a gente aprendeu a ser submisso. Tanto é que hoje eu não desobedeço o meu pastor em nada. Não tem perigo. Então, estamos ali embaixo da submissão, estamos embaixo da obediência. E, graças a Deus, Deus me deu essa sabedoria de lidar, e nem por isso meu esposo é diminuído por isso, por eu ter um ministério e ele não ter. Então, não tem isso. E eu me posicionei, como se diz assim, eu sou uma esposa submissa. Quando se diz esposa submissa, é uma esposa que cuida, é uma esposa que zela, é uma esposa que ela está presente em todas as áreas do esposo, mesmo ele envolvida com a obra de Deus. O marido não é, mas ela está ali vivendo lado a lado com o esposo e participando de tudo e cuidando dele. Então, Deus me deu essa sabedoria. E eu tenho, graças a Deus, lidado bem com isso. E tudo tem sido, assim, maravilha. A gente enfrenta as lutas, a gente enfrenta as dificuldades, mas estamos juntos aqui, somando em prol do reino de Deus. Muito bem. Irmã Ruth, fala para nós também, assim, eu acho que é muito salutar a gente colocar essa questão em pauta, porque pode ser que alguma irmã que venha nos assistir, né, ela esteja procurando realmente achar essa sabedoria que a irmã Marli compartilhou aqui, para poder fazer com que ganhe o seu esposo, né, e que honre ele, ainda que ele não tenha algum papel mais relevante dentro da igreja, mas que ela honre o teu esposo, né? Fazendo com que ele também possa admirar o ministério da sua esposa.
Ruth? Olha, é tão interessante essa questão de submissão. Porque a gente tem que ver que nós somos feitas ajudadoras. Esse eu acho tão lindo, gente. É o conceito de ajudadora. Não é para a gente mandar mais. Então, eu falo, o homem tem que tomar conta da casa, não sei o quê, de mandar mantimento, tudo bem. Mas Deus, quando fez, ele chamou Adão, conversou com Adão, deu missões a Adão. E para a mulher, ele deu uma submissão. Ajude primeiro. Você vai ser a ajudadora. Entendeu? Ele vai ser o responsável. Então, eu vejo esse movimento feminista acabou. Olha, por que nós estamos vivendo essa bagunça hoje? As famílias tudo viradas de cabeça para baixo. Porque a mulher deixou de ser submissa, ajudadora. E ela quis tomar o papel do homem. Eu ganho mais que você. Então, quem manda aqui em casa sou eu. Assim, as mulheres passaram a entender porque ela ganhava mais no trabalho, ou ela era chefe lá no trabalho, o marido cala a boca, porque quem manda sou eu. É uma situação complicada. Eu acho que isso, principalmente a mulher cristã, ela não pode entender dessa forma. Entenda a Bíblia. Se Deus te abriu uma porta e você ganha muito mais do que seu marido, ele não deixou de ser seu marido. Ele é um homem. É ele que vai tomar a frente, é ele que vai... E você tem que respeitar isso. Meu Deus, nunca, jamais jogar na cara do marido. Cala a boca, porque quem ganha aqui sou eu, quem comprou foi eu, quem paga as contas sou eu. E você cala a boca. Pronto. Acabou o casamento, acabou a família. Então, olha, você sabe que eu sempre ganhei mais que meu marido, né? Mas nunca eu falei isso na cara dele, nunca falei isso. Tem conta para pagar, tem dinheiro, pago. Não tem. É nosso. Aquele compromisso lá no dia do casamento foi esse. Nós, passou a ser nós agora. Não importa. Se ele tem dinheiro, ele paga. E eu falo assim que eu fico tranquila. Porque hoje que eu estou aposentado tal, e ele continua trabalhando, agora ele ganha mais que eu. Eu falo, agora você paga as contas. E ele não para, né? Ele tem o trabalho, ele arruma alguma coisa, ele não para. Ele vê como que ele não para, né? Mas é interessante isso, porque as mulheres têm essa noção totalmente errada. De onde vem isso? De filme, de novela, de um conceito feminista. E dentro da igreja, por isso que eu falo que o café, o chá, a reunião de mulheres são importantes. Porque isso tem que ser mais do que aquilo que ela recebe na televisão, lá na firma, lá no não sei aonde. Eu tive uma diretora mulher e ela falava isso. Como era difícil ser chefe de homem. Ela sentia isso. Ela não era crente. Mas ela falava, Ruth, você não imagina o quanto é difícil. O quanto é difícil. Então, o homem já não gosta muito. E se o marido agora ganha menos, então, ou está numa posição dentro da igreja que é menos que a esposa tem que ser 2 vezes submissa. Muito mais submissa. Não pode. Depende da palavra que ela falar, acabou tudo. Né? Há problemas. Então, é muito sério esse negócio de submissão. E você está na obra. Você vê, o meu marido, o Wilson conhece, ele não fala uma palavra. Se tiver que ler um versículo da Bíblia, ele fala, eu não leio. É muito difícil. Mas ele canta muito bem, né? Participa da orquestra. Sim, mas orquestra, coral, ele canta sozinho. Mas se falar assim, dá uma palavra, esquece. Ele
ele fala assim, a pregadora é a Ruth, né? Mas tudo bem, é o jeito dele. Eu não casei para ter um marido que pregar, não é isso. Mas essa questão de submissão é que a mulher não entendeu ainda, é a questão do conceito. O que é submissão? É uma missão que está abaixo de uma missão maior. Só isso. E nós, as mulheres hoje, têm assumido tanto o papel errado que o homem também acaba se desviando do papel dele. Então, aí complica tudo, complica tudo. Eu posso até acrescentar como representante da classe ausente aqui, mas eu posso dizer, irmã Ruth, também como pastor e tendo a oportunidade de, às vezes, aconselhar alguns casais, né? A senhora realmente disse assim, olha, quando a mulher... E quando, assim, olha, falar de submissão, não estamos dizendo que a mulher não deva ter voz, não deva ter vez, deva ser maltratada pelo marido, deva aceitar, né, ser maltratada. Não é nada disso, né? Nada disso. Mas quando a mulher, ela desonra o esposo, especialmente se for em público, aquele homem, ele é desconstruído. A sua moral, ela se arruina de tal forma que ele começa e aí ele passa a ter uma rejeição pela sua esposa, né? E aquilo, às vezes ele não fala, aquilo vai crescendo dentro, né? E quando expande, o casamento realmente está arruinado. Foi embora. Então, arruinado. Então, sim, assim como o homem não deve expor, eu sou mais forte, vou pela força impor o governo, né? Assim também a mulher não deve ser, né, por aquela que tem maior renda ou que tenha, né, a maior condição financeira, ser ali, querer impor, né, o governo. Isso tudo deve ser, e eu penso assim, irmão, que a mulher sábia, como diz-nos a Bíblia, ela participa das decisões do marido e o marido lhe ouve, né? Lhe compreende, e isso faz o casamento só enriquecer. Só. Enriquecer. Muito bem. Então, a gente tendo falado sobre isso, irmãs, nós já estamos aqui há um bom tempo aqui conversando, né? E o assunto é muito interessante. Tem mais algumas pessoas que chegaram aqui, ó. A Tainara Silva, Oséias Luiz, a irmã Jussara Emídio, Deus abençoe, irmã Lília Fagundes, Adriano Júnior, o Sidney Alves, Gustavo Moura, Ricardo Rio e a Elizabeth Gomes. Esses irmãos também chegaram aqui para participar da live conosco. Eu gostaria, então, de já ir para a nossa última pauta. Se você que está nos acompanhando tiver alguma pergunta, algum comentário sobre o assunto, por favor, acrescente aqui, nós queremos a sua participação, mas eu vou colocar aqui. Nós somos assembleianos, né? Embora, dentre muitas denominações, somos belemitas, né? E o nosso ministério, nas suas convenções, não ordena mulheres a pastoras, né? Então, o nosso ministério não ordena mulheres a pastoras. Todavia, né, nós aqui temos 2 exemplos de mulheres que são ativas no ministério, estão trabalhando na área do ensino, na área da pregação, na área da intercessão, na área da assistência social, enfim, tantas atividades que as mulheres têm a oportunidade de participar. O que eu gostaria de perguntar, perguntei da outra vez primeiro para a irmã Marli, então a irmã Ruth responde primeiro dessa. O que eu quero perguntar não ter o título de pastora ou algum título eclesiástico atrapalha o trabalho da mulher na igreja? Não. Porque uma coisa, o título é muito mais organização. E por que na Bíblia não separa mulheres? É só ir lá para Gênesis. Porque quando Deus fez o homem, ele falou, homem, você vai ser cabeça. Entendeu? Eu entendo isso, que às vezes o pessoal brinca comigo e fala assim, pastora, né? Brinca comigo assim. Eu falo, jamais.
porque existem princípios bíblicos. E esse é um princípio. Cabeça é o homem. Então, jamais. Então, eu falei, eu tive uma mulher, ela falava. Agora, você imagina, eu não sei, na minha cabeça não entra isso. Que vai lá pôr uma pastora, que vai mandar no... Ah, não dá, né? Não no ensino em si, mas na administração, principalmente nas decisões. E por que Deus pôs o homem? Porque o homem é mais razão do que emoção. A mulher é muita emoção. Qualquer coisa está chorando, tá? Aqueles sentimentos mais profundos de ódio, de vingança. A mulher é mais sensível a isso. Não que o homem não seja, mas a mulher é mais sensível. Então, quando Deus falou, ó, homens, ele chamou homens. Mulheres trabalharam no ministério de Jesus? Sim, muitas trabalharam. Muitas. Ele mesmo falou, né? Quantas mulheres que ajudavam Jesus no seu ministério, e de Paulo e outros. Mas, ó, nunca elas tomaram o cargo de chefia, de liderança, de mandar, de organizar, de vou fazer, vamos fazer, sei lá, né? Nada disso. A mulher pode trabalhar como eu, a Marli aqui temos trabalhado, e outras tantas mulheres por mundo afora aí que têm trabalhado na obra do Senhor, sem precisar ter um título, mas fazer a missão que Deus deu para ela. E ser submissa, sim, ao marido, ao esposo, ao pastor, ao líder que está lá no grupo dela, não sei, às vezes. É isso aí. Sempre estar submissa, porque está lá em Gênesis. Então, se começou assim, é assim que tem que ser. Tem que terminar submissa. Não sendo explorada, claro, mas ser submissa. Tá bom, Marli? Então, Marli, eu vou passar essa pergunta para a senhora, mas assim, olha só, né? Nós comentamos aqui há pouco acerca da mulher ter aí algum ministério que de repente se destaque, né? Mais do que o teu esposo. Até vocês compartilharam experiências pessoais de vocês com relação a isso. Mas não são só vocês, né? Eu não lembro, acho que se chama Smith Wigglesworth, tem um livro dele, acho que na CPAD conta o livro da seu ministério História. Ele foi um homem muito usado por Deus, mas o seu ministério começou como porteiro à congregação onde sua esposa era pregadora, né? Então, ele era o porteiro e a esposa dele era a pregadora. E isso nós estamos falando, se não me falha a memória, ele viveu por volta de 1800, olha só, né? Muitos anos atrás, né? E eles enfrentavam essa situação com naturalidade. Quando nós olhamos para a Bíblia, das mulheres que vocês citaram aqui, que contribuem para o ministério de Paulo, nós vamos ler lá Febe, dentre outras, mas nós vemos Priscila, né? E Áquila, né? Dá-nos a entender aqui, às vezes, né, que essa Priscila ela tinha um pouco mais de evidência do que o seu próprio esposo, né, no texto, e em outras passagens. Irmã Marli, a mulher estar desempenhando o papel de pregar, de evangelizar, de fazer culto de libertação, enfim, e não ter um título de pastora ou presbítera, como algumas igrejas têm criado, isso impede a mulher de trabalhar na obra de Deus? Não impede. Não impede. Só tem algo que impede essa mulher de trabalhar: fidelidade, obediência, submissão. A mulher, quando ela tem o ministério, ela carrega consigo um kit. Dentro deste kit, ela carrega algo muito valioso: oração, jejum, viu? Oração, jejum, graça, essência, submissão, obediência, ordem, compromisso, responsabilidade e a essência divina. Ela é ungida pelo Senhor, ela tem a presença do Espírito Santo. O que ela precisa é desse kit. Título não precisa de título. O que ela precisa carregar com ela
É esse kit que eu acabei de falar. Ela tendo este kit, ela vai ser levantada e sacudida na obra de Deus. Deus vai fazer notório na vida dela. Deus vai ser presente constantemente na vida dela. E aonde ela colocar a planta dos pés, Deus se revela na vida dessa mulher. E olha, uma coisa é certa, naquele trabalho da Quinta da Vitória, nós estamos ali por volta, se eu não estiver errada, por 18 anos, quase 18 anos, eu acredito que esteja já aproximando tudo isso, nós estamos ali. E eu nunca tive título. Eu nunca me preocupei com rótulo, porque muitos colocam rótulo por conta deles, mas as pessoas chamando de missionária, reconhecendo o trabalho, isso aí é Deus que coloca no coração delas, não eu que vou me rotulando, colocando rótulo, falando eu sou missionária, eu sou isso. E o que a gente é, o que Deus nos dá, que o Senhor nos empresta, não precisamos falar que temos. O mover de Deus na nossa vida se revela que o Senhor nos emprestou. Quantas mulheres têm ferramentas, quantas mulheres que têm oportunidades, quantas mulheres que têm poder de Deus na mão, mas não sabem usar. E essas mulheres que estão nos ouvindo, aprenda a valorizar aquilo que Deus lhe entregou, aprenda a valorizar a cadeira que Deus lhe colocou, porque uma cadeira, irmãos, quando uma mulher é sentada numa cadeira, quando uma mulher é posicionada em qualquer departamento, em qualquer lugar dentro da igreja, todos os lugares é de honraria. Se ela vai trabalhar na cozinha, ali é honra. Se ela lava banheiro, é honra. Se ela senta em cima de um púlpito, dirige um culto, é honra. Se ela é recepcionista, é honra. Não precisa ela se rotular. O próprio Senhor assopra o nome dela, o próprio Deus anuncia ela, o próprio Senhor deixa ela em evidência no dia a dia. Nós não precisamos de título. O que nós precisamos é carregar conosco esse kit. Mulher de oração, mulher de jejum, mulher compromissada com a palavra, mulher obediente, mulher submissa, mulher fiel a Deus, mulher que trabalha, que está disposta na obra de Deus, que tem essência de Cristo na vida dela. Tudo dá certo. Glórias a Deus, glórias a Deus. Olha, é muito bom conversar com vocês, né? Vocês duas sabem que vocês têm a minha admiração, da minha esposa, da minha família. É um prazer poder tê-las aqui para esse bate-papo tão esclarecedor, né? Então, até aqui tem um comentário da irmã Marta, dizendo assim, olha, estou aprendendo muito, né? Com esse bate-papo nosso aqui, e eu espero que esteja servindo de um despertamento para tantas outras mulheres entenderem que podem ser úteis na seara do Mestre, né? Podem ser úteis aí na obra do Senhor, evangelizando, orando, intercedendo. E aí na Bíblia nós temos tantos exemplos, nós temos Dorcas, que conquistou o seu espaço, ajudando aqueles carentes com as suas obras que ela fazia com as mãos, inspirando outras. Nós citamos aqui Áquila, citamos Febe, a irmã Marli citou Débora, né? Então, assim, temos tantos exemplos na Bíblia de mulheres que são nominadas e mulheres que não foram nominadas, como o caso da mãe de Daniel, que a irmã Ruth citou. Poderíamos citar a mãe daquela menina que foi levada cativa, né, ali para a casa de Naamã, e que instruiu ele a procurar a cura num profeta de Deus em Israel. Então, nós observamos aí que tanto mãe como filha foram canais de Deus, né? Canais de Deus, e não recebem nome nas Escrituras Sagradas. Assim como tanto um exército de mulheres que nós temos aí, que estão trabalhando para o Senhor e às vezes não tem o nome, né?
destacados, mas estão sendo úteis à obra de Deus. Se eu pudesse acrescentar, o que eu diria é que, como vocês disseram aí sobre a submissão e sobre a questão do governo do homem para o lar, e esse governo é extensível à igreja. O governo aqui, a liderança, repito, volto a dizer, não é uma liderança de imposição ou de humilhação. Não, dirigi congregação, e todas as congregações que eu dirigi, eu tive como conselheira as dirigentes do círculo de oração, né? Sempre aproximando-me delas, conversando com elas, antes de tomar decisão, mesmo sendo pastor da igreja, eu procurava me aconselhar, lógico, com minha esposa sempre junto, né, sempre presente, mas sempre ouvi muito essas irmãs. Uma congregação que tive aqui em Bauru, a irmã que era dirigente do círculo de oração, muitas vezes me aconselhei com ela antes de tomar uma decisão, uma atitude. Aí em São Carlos, a irmã que estava à frente do círculo de oração aí, ela sempre tinha algum sonho, e todas as vezes que ela vinha me contar o sonho, eu ouvia atentamente o que ela contava, eu falava assim, irmã, vamos orar a respeito, e depois acontecia, eu chamava ela, olha, você sonhou assim, 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 olha, significava isso, você percebeu o que aconteceu? Então, sempre, porque nós somos feitos para um complementar o outro, né? Como a irmã Ruth trouxe, a mulher, ela é mais sensível. Se o homem for agir tudo pela razão, ele machuca o sentimento das pessoas, né? E se a mulher for agir tudo na emoção, às vezes ela pode ser ludibriada por alguém muito, né? Muito espertinho, né? Então, assim, há um complemento aí muito importante, muito importante. E eu admiro vocês, especialmente porque têm famílias estruturadas, maridos que respeitam o ministério que Deus entregou na mão de vocês, pastores que respeitam o ministério que Deus entregou na mão de vocês. Os vossos pastores dão excelentes referências acerca de vós, porque vocês são exemplo de fidelidade, submissão, respeito, compromisso e dedicação na obra de Deus. O papo está muito bom, mas a gente precisa terminar, né? Já estamos aí há 1h30 batendo esse papo aqui. Aqui alguém acrescentou, a Marli Murta, canal de bênção na minha caminhada cristã. Louvo a Deus pela vida desta mulher, segundo o coração de Deus. Olha aí, Marli, quem manda esse recadinho é a irmã Nice Santos. Está mandando esse recado à senhora. Nós vamos terminar. Antes de terminar... Goiânia inglesa, viu, pastor? Ah, é? Irmã Nice, que Deus abençoe você grandemente. É uma grande mulher de Deus, Guiana Inglesa. Está lá. Guiana Inglesa, olha só. Está chegando aí essa mensagem, então, atravessando fronteiras. Irmãs, eu gostaria que, antes de nós encerrarmos, vocês duas dessem aqui as suas considerações finais. Eu vou deixar a irmã Ruth falar primeiro, e depois a irmã Marli vai falar e já orar para terminar essa reunião. Deixa aí os agradecimentos, considerações finais, despeçam-se dos nossos ouvintes e dá algum conselho para as mulheres que estão ouvindo e que sentem que tem uma chamada para trabalhar na obra de Deus. Irmã Ruth primeiro. Bom, eu só tenho a agradecer ao convite e essa oportunidade de estar aqui falando com as mulheres. Eu sei que tem muitos homens também nos ouvindo, né? Certamente. Mas eu deixo o seguinte conselho. Você tem uma obra a fazer? Então, se dedique a ela. Você está vivendo esse tempo e Deus certamente tem te dado essa oportunidade. Então, faça, como a Ivan acabou de falar, com oração, submissão e, acima de tudo, a obediência. Se falar para a direita, vai para a direita. Se falar para a esquerda, é para a esquerda. É sempre ouvindo os nossos líderes e respeitando. A Bíblia fala que a mulher deve respeitar o seu marido. Então, respeitando o seu marido.
E eu falo assim que hoje casamentos têm durado tão pouco, porque acho que esse item também tem faltado bastante, que é o respeito. Então, respeitar o seu marido, a Bíblia nos aconselha a fazer isso. E eu tenho certeza que se você andar desta forma, jovem senhora, aqui quem fala é uma senhora velha, né? Como diz as mais velhas, obedeça, escute os conselhos, procure na Bíblia, se você estiver sozinho, não tem com quem falar, procure na Bíblia, que você vai achar mulheres fantásticas. Se a gente pudesse falar, né, fantástica, você ia ver essas mulheres. Coisas mais lindas e maravilhosas que essas mulheres fizeram. E nem por isso levaram fama, não levaram o que hoje o mundo está muito assim, né? A pessoa precisa ser famosa, não levaram, não tiveram, e muitas na Bíblia nem nome tem, nem sei quem é. Mas quanto que elas influenciaram. E aprenda, senhoras jovens, você, como mulher, tem grande influência sobre, principalmente os de dentro de casa, né? Marido e filhos. Você tem grande influência. Então, pense bem no que você vai fazer. E Deus te abençoe. Amém. Irmã Marli, a senhora, as considerações finais aí? Agradecendo a Deus por essa oportunidade e conhecer a irmã Ruth foi um presente de Deus. Acredito que Deus vai nos proporcionar aí um encontro logo, logo. E foi muito bom estar aqui com vocês. E eu quero deixar aí um conselho para todas as mulheres ouvintes. Seja uma videira frutífera. Produz fruto. Aonde você estiver, dentro da sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, independente de onde você estiver, independente da circunstância, seja uma videira frutífera. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe pastor Wilson Fogaça e família. Que Deus abençoe missionária irmã Ruth Moraes. Olha, que Deus te abençoe grandemente, viu, irmã Ruth? Deus abençoe. Deus abençoe a todos os ouvintes em nome de Jesus. Irmã Marli, eu vou pedir para que a senhora faça uma oração, né? Uma breve oração por nós, para que a gente encerre. Vou deixar aqui o convite para vocês que estão conosco. Na próxima segunda-feira, nós temos aqui o Segunda Opinião, às 20 horas. Próxima segunda-feira, nós vamos falar a obra missionária e a pandemia. Então, você é nosso convidado para estar aqui falando deste importante assunto. Irmã Marli, por gentileza, ore por nós. Amantíssimo e querido Deus, neste momento nós temos que te agradecer por essa oportunidade que nós tivemos aqui de estar dividindo experiência, falando da tua grandeza, do teu amor, da tua bondade. Eu quero, Senhor, te pedir que nesse instante o Senhor visita a casa de cada um dos teus servos, das tuas servas, dos ouvintes, independente de crença, visita com uma providência, com socorro bem presente na hora da angústia, a casa da irmã Ruth, a casa do pastor Wilson Fogaça, a minha casa e os demais. Deus, que o Senhor possa continuar nos instruindo, nos abençoando, nos orientando, e que a tua presença sempre esteja notório nesse momento, Senhor, nas nossas vidas. Deus, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, espero que você tenha gostado da nossa live de hoje. Eu desejo que você tenha uma excelente noite. Espero que você tenha gostado da nossa live de hoje. Desejo que você tenha uma excelente noite, bem como uma semana abençoada na presença de Deus. Peço para que você, se gostou, curta aqui a nossa página. Chegamos a 500 curtidas e agradeço a todos que estão aqui colaborando. E
permaneçam aqui compartilhando com outras pessoas e te aguardo na próxima segunda-feira para o Segunda Opinião. Deus abençoe muitíssimo a todos vocês.